A segunda pergunta, irmãos, e é a pergunta que eu vou introduzir aqui na palavra que eu vou ministrar hoje. Pastor, eu sou crente, eu caí na lama, estou muito envergonhado, há jeito para mim? Essa pergunta ela até me emociona, porque tem muitas pessoas lá fora, muitos crentes lá fora, que estão se escondendo, estão envergonhados lá fora, com medo de Deus, com medo dos irmãos, com medo de voltar para a igreja, porque se sentem dessa maneira. E ele continua dizendo: penso muitas vezes em suicidar, não consigo lidar com a culpa e com a vergonha. Então o que eu preciso te responder hoje, meu filho ou minha filha, não sei quem foi: não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa apagar. Sabe, não há nada que você tenha feito, que você possa falar, agora Deus me ama menos. Mas você também tem que entender que não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Deus já te ama, intensamente e profundamente. Por isso ele enviou o seu filho, isso é a prova que Deus te ama, né? E há perdão disponível para você hoje. Sabe, se você está se sentindo assim, corre para Deus, corre em direção ao Senhor, não corre dele, não corre para Ele, né? Porque o Pai, Ele está disposto hoje a reconciliar você através do Filho, sabe? Irmãos, hospital é lugar de doente, não é verdade? Aqui é um grande hospital. Você chegou aqui, provavelmente você está com algum problema, você está com alguma necessidade, você está com algum conflito na sua fé, ou até mesmo com alguma vergonha. Aqui é o seu lugar, filho. Jesus, ele falou, eu não vim aqui para os sãos, eu vim para os doentes. Então se você está doente em alguma área, que é o seu lugar, você está em casa, né? Mas é aqui também que você vai receber tratamento e vai ser transformado. Jesus vai te curar, né? E vai te transformar, amém? Então Deus, ele não te julga hoje, ele te justifica hoje, né? Porque ele já julgou o seu pecado, a sua vergonha lá em Cristo, amém? E a promessa que Deus tem para nós, em situações como essa, é que na sua vergonha tereis dupla honra. Então se você se sentir envergonhado, filho, é porque Deus tem uma promessa para você, você vai ter dupla honra nessa vergonha. Então eu quero orar agora, porque eu creio que essa pergunta aqui, ela é uma pergunta que não veio aqui por um acaso. Eu creio que Deus quer falar conosco nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, fala comigo, fala conosco, com a tua igreja. Ó meu Cristo, libera sobre nós o rio de vida, o refrigério na alma. Oh, libera sobre nós a paz sem fim, a paz que excede todo entendimento. Dá força, vigor para cada um dos meus irmãos nesse momento. Refrigera a alma deles. Pai Santo, em nome de Jesus, abre o teu bom tesouro, o bom tesouro da tua palavra sobre nós. Gera fé no nosso coração. Restitui-nos, ó Senhor, aquilo que é nosso, em nome de Jesus. Então, essa pergunta, ela me motivou a produzir essa palavra. Eu estava lá em casa, meditando, e Deus falou comigo muito a respeito disso, sobre a dupla honra. Sabe, e me faz lembrar de uma mulher que Jesus encontrou. Alguém já ouviu falar da mulher adúltera? Alguém aqui já ouviu falar? Aleluia. Lá em João, capítulo 8, verso 3 ao 11, lá a Bíblia diz a respeito, relata, né, a respeito dessa mulher. A Bíblia fala que ela havia sido pega no ato de adultério. Que vergonha, irmãos, que vexame. Ela estava lá adulterando, e aí as pessoas viram e pegaram ela no ato. Que vergonha. E quando pegaram ela, a Bíblia fala que ela foi levada, trazida até o Senhor Jesus. E é interessante que quando ela é trazida diante do Senhor Jesus, o testemunho que se fala dela, ou o mau testemunho que se fala dela, é que ela é uma adúltera. E perguntam para Jesus: Senhor, a lei de Moisés diz que nós devemos apedrejar esta mulher, mas e o Senhor? O que o Senhor diz? A Bíblia fala que nesse momento Jesus está agachado, e ele está escrevendo ali no chão, com o seu dedo, e ele responde, ele fala: olha, quem não tiver pecado, que atire então a primeira pedra. E ele volta a escrever no chão, olhando para o chão.
A Bíblia fala que dos mais velhos aos mais novos, todos a consciência lhes acusava, e eles saíram e não apedrejaram aquela mulher. Jesus então se levanta, se volta para aquela mulher, envergonhada, pecadora, ela pecou, ela adulterou, um pecado imoral. Ele se volta para ela agora, e fala para ela: onde estão os seus acusadores? Fala assim comigo: onde estão os teus acusadores? Você sabe por que Jesus faz essa pergunta? Porque aonde o Salvador está, o acusador não pode permanecer. Você percebe que acusador é o nome de Satanás. Diabo significa acusador. Diabo significa aquele que acusa, aquele que condena, aquele que lança palavras de acusação. Mas aonde o Salvador está, não pode haver o quê? Acusação, condenação. Ela responde para Jesus e fala: Senhor, nenhum deles me condenou. E Jesus disse: nem eu te condeno. Uau! Que bondade e graça, que compaixão. A resposta daquele que poderia condenar é: nem eu te condeno. Nem eu te condeno. Percebe então o Espírito de Jesus, que tem que ser o nosso Espírito, porque Deus habita dentro de nós hoje, e nós temos o Espírito Santo. A Bíblia diz então, que ele ainda continua falando para ela: vá e não peques mais. Por quê? Porque depois de receber provisão, perdão para os seus pecados, o que vai acontecer com você é também receber provisão para não continuar no pecado. Depois de ser perdoado, filho, você não vai conseguir continuar no pecado. Entende? Você percebe que essa mulher que estava envergonhada, estava prestes a morrer, ela ia ser apedrejada, estava debaixo de uma vergonha impressionante. Agora, o Salvador chega diante dela e fala: nem eu te condeno. Mas você pode pensar, será que Jesus fez isso porque ele está empurrando a sujeira para debaixo do tapete? Será que ele fez isso porque de alguma maneira ele está querendo desprezar o pecado daquela mulher? Não, de forma alguma. É porque ele sabia o que ele iria fazer na cruz do Calvário. Ele sabia o preço que ele iria pagar, o preço pelos nossos pecados, e inclusive o preço pela nossa vergonha. Sabe, as pessoas lá fora, filho, e as pessoas aqui dentro também, não estão precisando de acusadores, elas estão precisando de um Salvador. Sabe, a acusação é apenas o espírito de Satanás, porque ele é o acusador. Mas salvação é o que Jesus traz para nós. Sabe, isso me faz pensar num exemplo. Quantos aqui sabem nadar? Aleluia. Eu não vou perguntar quem não sabe nadar, para você não ficar envergonhado aqui. Mas vamos supor que você não saiba nadar, e você caiu numa piscina muito funda, você está lá se debatendo, e aí você já ouviu falar no Michael Phelps? Michael Phelps, ele é o principal medalhista de todas as Olimpíadas. E vamos supor que o Michael Phelps está lá, perto de você naquela piscina, e ele escreveu um livro sobre natação, 10 passos para nadar, para aprender a nadar. E ele está passando, ele vê você afogando, ele pensa com ele: eu vou lá na minha mochila agora, vou pegar um livro e vou jogar lá dentro, para ele aprender a nadar e sair dessa. Vai resolver? Você está lá afogando, o que você mais quer naquele momento? Ser salvo daquele lugar. Você quer um livro?
Irmão, livros são bons, tem o seu lugar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é com 10 passos para melhorar o seu casamento que você vai salvar o seu casamento. Não é com 10 passos para você melhorar a sua vida espiritual que você vai salvar a sua vida espiritual. Não, não. É se voltando para o Salvador. Porque essa é a especialidade de Jesus. Jesus é o Salvador. Salvador das suas necessidades, da sua vergonha, dos seus conflitos, da sua pouca fé. Sabe, Ele é o Salvador. Eu amo Pedro. Pedro, ele fala para Jesus em certo momento: Senhor, ajuda-me na minha pequenez da minha fé. Sabe, você tem que reconhecer, a primeira forma de você acessar o Salvador é reconhecer que você é incapaz. Reconheça hoje que você é incapaz e que nele você pode todas as coisas. Mas sem ele, nada pode ser feito. Então, sabe, Jesus, quando ele foi nascer, a Bíblia fala que era uma noite aparentemente como uma qualquer ali em Belém. E a Bíblia fala que haviam pastores, fala comigo, pastores, apacentando as suas ovelhas e guardando as suas ovelhas naquela noite. Mas naquele dia comum, aparentemente comum, naquele dia em que o pastor provavelmente se levantou de manhã e falou: eu vou cuidar mais uma vez essa noite das ovelhas, vou me preparar aqui que eu tenho que ir lá guardar essas ovelhas. A Bíblia fala que naquela noite um anjo apareceu para aqueles pastores e falou: hoje na cidade de Davi nasce o Salvador. Irmãos, isso aqui é poderoso. Por quê? Porque a Bíblia não fala que nasceu o legislador, a Bíblia não fala que nasceu o acusador, a Bíblia não fala que nasceu aquele que vai punir os seus pecados. Não, não, a Bíblia fala que nasceu o Salvador. Interessante que Deus não mandou o seu filho para condenar, Ele mandou o seu filho para salvar. Foi para isso que Jesus veio. E é por isso que você está aqui hoje, porque você foi salvo, e você está aqui hoje talvez para ser salvo. Salvo do quê? Salvo da condenação, do juízo, do pecado, da vergonha. Sabe, lá em Lucas capítulo 2 verso 10, Lucas 2:10, essa é a mensagem que o anjo traz aos pastores. Lucas 2:10, olha o que diz o texto: não temais, eis aqui vos trago. Fala assim comigo, não tenha medo. Olha para a pessoa que está ao seu lado, perde o medo agora, perde o medo de Deus agora. Não temais. Irmãos, imagine você está à noite apacentando. Eu gosto de imaginar a cena. Você está lá cuidando das ovelhas, está lá por volta das 2 da manhã. De repente no céu, o céu começa a brilhar, e aparece um anjo para falar com você. Como é que você vai ficar? Que é isso, meu Deus? Mas aí a Bíblia fala, o anjo fala para os pastores: não temais, não fica com medo, porque eu estou aqui para te trazer uma boa notícia. Fala boa notícia. Irmãos, é boa notícia. Aonde Jesus está, boa notícia vem acompanhada. Ah, pastor, esse evangelho aí é muita aguinha com açúcar. Pois é, esse é o evangelho que está escrito lá na Bíblia. Porque boas novas é o nome do evangelho. Nós somos pregadores das boas novas, das boas notícias. E esse anjo agora está falando aos pastores: eis que vos trago boa nova, de grande, fala comigo, grande alegria, que será para todo o povo. Sabe, verso 11, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Percebe? Mais uma vez eu vou reafirmar isso para você. Não nasceu, não foi o legislador. Jesus não veio para te dar lei, Ele veio para te salvar. Não nasceu, não foi o acusador. Jesus não veio para te acusar, Ele veio para te redimir e te justificar. Sabe, eu preciso te dizer, irmãos, talvez você chegou aqui hoje envergonhado, e talvez você está de casa me ouvindo, e está muito envergonhado, com coisas que você tenha feito no seu passado, ou com problemas que você caiu no seu passado. Eu preciso te dizer, na sua vergonha há dupla
honra. Isaías 61, esse é o texto-chave dessa pregação, se você quiser meditar nele. Isaías 61, verso 6. Olha o que diz esse texto. É uma promessa que foi escrita 700 anos antes de Jesus vir. Mas vós sereis chamados sacerdotes. Quem aqui é sacerdote? A Bíblia fala que nós todos que aceitamos o Senhor Jesus somos sacerdotes do Deus vivo. Você e eu somos sacerdotes. Não é o pastor que é o sacerdote. E quando ele fala, os céus param. Não. Sacerdotes somos todos aqueles que cremos no Senhor Jesus. Por isso você pode orar hoje uma pessoa ser curada. Você pode orar hoje uma pessoa ser liberta. Você pode pregar o evangelho e pessoas serem salvas. Porque você é sacerdote do Deus vivo. Olha o que mais diz o texto. E vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis as riquezas das nações. Quem aqui quer comer das riquezas das nações? Os que não quiserem, me dá a sua parte. E na sua glória vos gloriareis. Olha a promessa de Deus para nós. Isso aqui está falando de mim e de você. Entenda isso. Irmãos, se falasse a riqueza dos bilionários, já seria bom, não é verdade? Mas você acha que as nações são mais ricas do que os bilionários? Os Estados Unidos, irmãos, é muito rico, não é verdade? Israel é muito rico. A Rússia é muito rica. É dessas riquezas que Deus está falando que você vai fazer parte. E aqui não é riqueza espiritual, não. É riqueza material mesmo. Né? Vocês estão comigo, irmãos? Mas, continuando o texto, verso 7, que é o texto-chave. Em lugar da vossa vergonha, em lugar do quê? Alguém que já ficou envergonhado? Eu já fiquei muito envergonhado. Alguém que já fez xixi na cama? Não precisa levantar a mão. Eu já fiquei envergonhado com isso. Já fizeram bullying com você na escola? Eu já fiquei envergonhado com isso também. Eu lembro que eu era do interior. Lá do interior do Goiás. Uma cidade chamada Guapó. Ela fica a 30 minutos de Goiânia. E você é adolescente. Quantos aqui são adolescentes? Adolescente já é envergonhado por si só, não é verdade? O pai e a mãe falam com o adolescente e já fica envergonhado. Eu era adolescente. Fui estudar na cidade grande. E não fui estudar em qualquer escola. Fui estudar numa escola de rico. Mesmo sendo pobre, Deus me fez rico. Fui estudar na escola de rico, e lá só tinha os ricos, né, de Goiânia, da capital. E para ir para essa escola, você tinha que pegar um ônibus escolar, que estava escrito no ônibus assim, Prefeitura Municipal de Guapó. Esse era o meu transporte para chegar na escola. E eu morria de vergonha de falar que eu morava onde? Guapó. Alguém já sofreu vergonha assim na adolescência? Sozinho nessa? Estou sozinho nessa? E aí então eu chegava na escola, o ônibus parava lá mais cedo. Então eu ficava feliz, porque ninguém tinha chegado ainda, ninguém via que eu vinha naquele ônibus. E aí um dia, era uma sexta-feira, eu lembro até hoje. O ônibus atrasou, porque teve um problema, e eu cheguei lá em cima da hora. E eu desço do ônibus. E na porta estão parando os meus colegas todos ali, naqueles carros. E eles olham e verem, Prefeitura Municipal de Guapó. E falam, onde você mora? Eu pensei que você morava aqui. Não, eu moro em Guapó. Isso foi na 6ª série. Até a 8ª série. Qual que é o meu nome, irmãos? Paulo, aleluia, vocês conhecem o meu nome. Eu vou confessar aqui uma vergonha que eu já fui sarado dela, amém? Eu já fui sarado dessa vergonha, amém? Estou abrindo meu coração para você. E aí então, lembra do Paulinho Paiacã? Vocês estão rindo de mim, né? Eu estou ficando ofendido. Lembra desse índio, Paulinho Paiacã? Quem é mais antigo vai lembrar. Ele fez umas coisas muito ruins, esse índio. E aí, você sabe que eu sou moreno. Naquela época, meu cabelo era mais liso, escorrido. Qual foi o meu apelido? Paulinho da tribo de Guapó.
E eu convivi com isso 3 anos. E isso me envergonhava. Interessante que eu estou contando aqui uma vergonha de adolescente. Mas talvez o que está te envergonhando hoje é aquilo que você fez no passado. Talvez o que está te envergonhando hoje são decisões erradas que você tomou lá atrás. E você não consegue suportar essa vergonha. Você não consegue suportar esse vexame. Mas a promessa de Deus para nós, está lá no versículo 7 de Isaías 61, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Em lugar da sua acusação, da sua afronta, vos exultareis, e na vossa herança, porque qual é a sua herança? A sua herança é o perdão de Deus pelos seus pecados. A sua herança é a restauração do Senhor na sua vida. E olha o que mais diz o texto: na vossa terra possuireis o dobro, e tereis perpétua alegria. Talvez você chegou aqui triste hoje, mas eu preciso te dizer, a promessa de Deus é perpétua alegria para você. Pastor, mas eu quero entender melhor o que significa vergonha. Eu vou usar o dicionário aqui para te dar o significado dessa palavra. Vergonha, sensação dolorosa que desperta uma consciência de culpa. Quem gosta aqui de sensação dolorosa? Ninguém, acredito eu. Se você é do Senhor, eu espero que você não goste dessas coisas. Sensação dolorosa que desperta consciência de culpa. Erro ou falha cometida que fere a reputação. Sabe, isso me faz lembrar a primeira menção de vergonha na Bíblia. Está lá em Gênesis. Lá em Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. A sua imagem e semelhança os criou. Homem e mulher os criou. Depois a Bíblia diz que Deus une esses 2 homens. Mas a Bíblia faz uma referência agora. É a primeira menção da palavra vergonha. E a primeira vez que é citado algo na Bíblia, isso dá significado para todo o resto. Esses homens agora, que ainda não haviam caído, a Bíblia diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Interessante, quando fala que eles estavam nus, você pensa que eles estavam sem roupa. Não é verdade? Fala a verdade. Mas se você for estudar um pouquinho a mais, você vai ver lá no Salmo. Eu não lembro agora o número do Salmo. Deixa eu ver se eu anotei aqui. Salmo 8:5. Lá no Salmo 8:5, a Bíblia fala que quando Deus criou os homens, criou o homem, fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e honra os coroastes. Preste atenção, quando Adão e Eva foram criados, eles foram revestidos de glória e honra. Não quer dizer que eles andavam nus, eles eram cobertos da glória de Deus. E eles não se envergonhavam, eles não tinham vergonha um do outro. Mas no dia que Adão cai, no dia que Eva cai, a primeira pergunta do Velho Testamento é: Adão, aonde você está? E ele estava fazendo o quê? Quem está escondido está com o quê? Vergonha. Quantos aqui tem filhos? 4, aleluia. Você está quase vencendo o Fábio que está lá atrás. Preste atenção, irmãos. Quando seu filho era pequenininho, ele fez alguma coisa de errado, o que ele fazia? Ele ficava lá: mamãe, eu quero confessar aqui hoje, eu fui lá, vamos supor que é uma menina, eu fui lá e passei seu batom, e quebrei o batom. Alguma menina já fez isso aqui? Acho que a Isabelle fez isso, né, amor? O contrário. Eu acho que, se eu me recordo bem, a minha filha Isabelle, quando ela era pequenininha, ela foi lá, pegou o batom da mãe escondido, e viu que a mãe estava chegando, guardou o batom, só que ela já estava toda borrada. Você pegou meu batom? Não, mamãe. Percebe? Primeiro você quer esconder, depois você quer falar que você não fez. No lugar da vossa vergonha, haverá dupla honra.
No dia que o homem cai, ele se envergonha. E a primeira pergunta do Velho Testamento é: Adão, onde você está? Mas olha aqui para mim, sabe qual que é a primeira pergunta do Novo Testamento? Aonde está o rei dos judeus? Pastor, por quê? Porque no dia que você descobre aonde está o rei dos judeus, você descobre aonde você está. Deus te leva de volta à sua origem. É na sua origem que Deus te quer. E a sua origem é Ele. Então, vamos entender mais sobre esse assunto. Quero te mostrar, nesse culto, como Jesus já levou a sua vergonha. A Bíblia fala, e que Jesus, ele mesmo se entregou por nós. As pessoas são acostumadas afora a pensar que Jesus foi morto pelos judeus, ou até mesmo pelos aqueles romanos maus. Mas eu preciso te dizer, Jesus ele não foi morto pelos judeus, e nem por aqueles romanos. A Bíblia fala que ele mesmo entrou na morte. Por quê? Porque nós vemos na palavra de Deus, que o salário do pecado é Mas Jesus pecou? Não. A Bíblia diz que ele não pecou. Pedro, quantos aqui lembram de Pedro? Pedro é um homem de ação, de atitude. A Bíblia diz que Pedro dava testemunho a respeito de Jesus, em que ele falava, ele não cometeu pecado. O apóstolo Paulo é um homem intelectual. Então ele diz a respeito de Jesus o seguinte: ele não conheceu o pecado. O apóstolo João é um homem de coração. E ele testemunha a respeito de Jesus da seguinte maneira: nele não havia pecado. Jesus pecou, irmãos? Não. Então ele pode morrer? Não, a morte não tem poder sobre ele, a não ser que ele entre na morte por sua causa e por minha causa. A Bíblia diz então que ele não podia morrer, a não ser que ele quisesse, que ele mesmo entrasse. Quer ver um exemplo? Certa vez Jesus estava ali pregando numa cidade, e essa cidade tinha uma grande montanha. Depois de pregar, ele saiu para fora, e quando ele sai para fora, tem um despenhadeiro aqui embaixo. Os judeus, tudo querendo matar Jesus, querendo empurrar ele do despenhadeiro. A Bíblia fala que Jesus saiu do meio deles e foi embora. Por quê? A morte não tem poder contra Jesus. Por que a morte não tem poder contra Jesus? Porque ele não tem pecado. Para isso ficar mais claro, eu vou reforçar isso, sabe por quê? Porque uma reportagem aqui dos Estados Unidos, uma pesquisa aqui nos Estados Unidos, foi feita com a população, cerca de 70% das pessoas acreditam que Jesus pecou. 70% da população dos Estados Unidos acredita que Jesus tinha algum pecado. Só que isso é contra o Evangelho. Então eu vou continuar te dizendo aqui o porquê que ele não pecou. Já te falei de 3. Mas você já ouviu falar de Pilatos? Pilatos era um homem ímpio, irmãos, ele não conhecia a Deus. Depois de Jesus ser chicoteado, ele dá testemunho a respeito de Jesus e fala: eu não achei nada nele digno de morte. Pilatos dá testemunho a respeito de Jesus. A esposa de Pilatos, na noite anterior, sonhou com o Senhor Jesus e falou, sonhou e ouviu no sonho: este homem é um homem santo, não toque nele. Você vai ver depois que até os demônios, quando Jesus chegava, tinham pessoas endemoniadas, os demônios davam testemunho a respeito de Jesus: este é o santo de Deus. Até os demônios sabiam que ele não tinha pecado. E mais, o centurião, que estava lá aos pés da cruz, ele estava lá aos pés da cruz. O centurião aqui, irmãos, é o cara que deve ter mais crucificado gente naquela época, porque esse era o trabalho dele. Estava ali aos pés da cruz. E aí ele vê Jesus crucificado, e ele dá um testemunho agora: certamente este é o Filho de Deus.
por fim, que eu creio ser o melhor exemplo de todos, é o exemplo de Judas. Alguém já ouviu falar de Judas? Irmãos, com gente que traz tem que tomar cuidado, ficar esperto. Judas é o traidor. E a Bíblia diz então, que Judas vendeu a Jesus por 30 moedas de prata, lembra disso? Ele vendeu a Jesus. Mas depois que ele vende Jesus, o que ele faz? Ele volta lá no Sinédrio, nos fariseus, e devolve as 30 moedas de prata e fala o quê? Qual é o testemunho que ele dá para Jesus? Eu traí sangue inocente. Você percebe que até Judas reconhecia que Jesus não tinha o quê? Pecado. Quantos me conhecem aqui há mais de 3 anos? Você já viu falha na minha vida? Por favor, né? Seja sincero. É claro que você viu. Talvez um dia que eu fiquei nervoso, um dia que eu falei mais ríspido. Alguma coisa você viu. Judas andou com Jesus 3 anos e meio. Alguém lembra aqui da multiplicação de pães? Tinha quantas pessoas ali? 5.000 homens em uma, 4.000 homens em outra, fora mulheres e crianças. Irmãos, onde tem gente tem confusão. Onde tem gente tem confusão. Judas não viu Jesus no meio da multiplicação de pães ficando nervoso com a fila, ou com o menino esperto que quis pegar mais pão. Judas viu Jesus em diversos ambientes, em vários momentos, relacionando com vários tipos de pessoas, e ele não viu nada de errado em Jesus. É algo extraordinário. Judas, o traidor, fala: traí sangue inocente. Por quê? Porque nele não havia pecado. Agora, alguém que já viu aquele filme Paixão de Cristo? Enquanto eu vou falando aqui agora, você vai lembrando dessas cenas. Jesus está diante do Sinédrio. O Sinédrio é o local onde os fariseus se reuniam para julgar as causas. Jesus está agora diante do sumo sacerdote daquela época. A Bíblia fala que Jesus está ali, preso diante do sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vira para ele e fala: conjuro-te em nome do Deus vivo, tu és o Filho de Deus? Ele responde: tu dizes. Quando ele responde isso, o sumo sacerdote pega a sua veste e rasga completamente. Naquele momento, eu preciso te lembrar algo. Lá em Levíticos fala que o sumo sacerdote jamais poderia rasgar suas vestes. Jamais. Por que isso está acontecendo aqui? Isso aqui não está sem motivo. Porque agora, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Levi, está rasgando as suas vestes, ou seja, perdendo o seu emprego, o seu trabalho, para o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Agora, não vai ser pautado na velha aliança, agora é a partir da nova aliança. O sumo sacerdote que é para sempre, Jesus. Só que nesse momento, irmão, Jesus está diante desses homens. E a Bíblia fala que ele começa a levar cusparada e tapa esbofeteada na cara. Alguém aqui, dos homens, já fez aquela brincadeira? Quem cuspia aqui primeiro é homem. Já viu isso? Como é que era? Quem for homem, cospe aqui, né? Já brincou disso? Quando você era menino? Já, né? Os mais antigos aqui como eu. Os mais novos não sabem o que é isso. O irmão já está querendo me deixar envergonhado. Mas não fico não. Porque de Nazaré pode sair de alguma coisa boa. De Guapó pode sair alguma coisa boa. Ó, vem e vê. Minha esposa viu, aleluia. Aleluia. Preste atenção aqui, irmãos. Estava falando do exemplo da cusparada, né? Eu pergunto para você, se você levar uma cusparada, como é que você vai reagir? Vamos supor que está tendo uma reunião de presidente. O presidente dos Estados Unidos está lá junto com o presidente da Rússia e da China. E o da China dá uma cusparada no presidente dos Estados Unidos. O que vai acontecer no outro dia? Terceira Guerra Mundial. Terceira Guerra Mundial.
Agora, quem está recebendo a cusparada, ou cuspe na cara, é o Deus vivo e verdadeiro. O Criador de todas as coisas está recebendo vergonha, está apanhando na cara. Você sair ali fora, por mais crente que você seja, você levar um tapa na cara, como é que você vai reagir? Vou dar outra face, pastor. Aleluia. Vocês são outra face da mão, né? Preste atenção, irmãos. Jesus nesse momento, ele está recebendo o quê? Vergonha. Jesus nesse momento está sendo envergonhado publicamente. Jesus nesse momento está recebendo a sua vergonha e a minha vergonha, para que você possa ter o quê? Dupla honra. Sabe, Isaías 50, verso 6, 700 anos antes de acontecer, olha o que está escrito: ofereci as costas aos que me feriam, e a face aos que me arrancavam os cabelos, não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Esse é o Senhor, porque Ele sabe por que Ele está ali. Ele está ali levando a sua vergonha e a minha vergonha. Mateus 26, 67 diz: então uns cuspiam-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Zombaria, afronta, vergonha, tudo isso está acontecendo com Jesus agora, e Ele está recebendo isso tudo por sua causa e por minha causa, para que eu e você hoje, na nossa vergonha, nós tenhamos dupla honra. Sabe, eu fico impressionado. Está Jesus e Barrabás, eles estão diante da multidão, e perguntam no meio da multidão: quem que vocês querem que solte? Jesus ou Barrabás? E a multidão responde: Barrabás. Mas Jesus: crucifica-o. Preste atenção, Barrabás é o Osama Bin Laden, filho. Barrabás é um terrorista, é um matador de gente. Jesus é o santo de Deus, sem pecado, sem mácula. Nele não havia pecado, ele não conheceu o pecado, ele não cometeu o pecado. Mas Barrabás não. E publicamente agora, Barrabás é escolhido, Jesus não. Isso é vergonhoso? É muito vergonhoso. Quer ver como que isso é vergonhoso? No dia que você não é escolhido para fazer alguma coisa, você fica como? Envergonhado, chateado. Não me escolheram. Vamos supor que você gosta de jogar futebol. Os homens vão me entender. E eles te deixam para escolher por último. Como que você fica lá junto com o povo lá? Eu sou o bom, é isso? Não, você fica com vergonha. Por que você fica com vergonha? Porque você não foi escolhido primeiro. Preste atenção, nós estamos falando aqui do pecador e do Deus Santo. Nós estamos falando aqui do assassino e do Deus Santo. Escolheram um assassino e não escolheram um Deus Santo. Esta vergonha aqui, filho, Ele está levando sua e minha, para que hoje você e eu tenhamos dupla honra. Mas isso aqui também é profético, porque Deus resolveu punir o pecado de Barrabás em Cristo Jesus. Jesus foi escolhido por Deus Pai para receber a sua ofensa e a minha ofensa, para receber a minha vergonha e a sua vergonha. E quando foi punido nele, hoje eu e você, que éramos Barrabás, fomos libertos. Estamos agora aptos a relacionar com Deus. A Bíblia fala que Jesus então é levado para ser açoitado. Nesse momento que Jesus está sendo levado para ser açoitado, irmãos, para você entender, eram 6 homens fortes, soldados, que se revezavam para açoitar Jesus. E eles não açoitavam com correia da calça, eles açoitavam com chicotes, onde na ponta dos chicotes haviam pregos, esferas e ossos pontudos, e até mesmo espinhos. Jesus então agora está diante dessas pessoas. Isso é vergonhoso.
Ele está lá diante dessas pessoas, e os soldados agora, em uma turma de 6, revezam na medida que cansam, os açoites nas costas de Jesus. A Bíblia fala lá em Isaías, que pelas suas feridas somos sarados. Mas lá, se você for ver o original, é sua ferida. Mas os tradutores do português falaram suas feridas. Mas o original é ferida, cavorá, que quer dizer uma ferida só, larga, nas costas, aonde a carne viva está aparecendo e os ossos estão aparecendo. Na medida que o chicote entrava, penetrava, aquilo que era cortes, foi se tornando uma ferida só. Pela sua ferida, nós somos sarados. Nesse momento, Jesus está com vergonha? Está recebendo vergonha e vexame? Com certeza. Ele é o Deus Santo, o Deus verdadeiro, o Criador de todas as coisas, recebendo chicotadas nas costas. A Bíblia fala que depois que ele recebe esses açoites, ele é levado para um outro local, chamado pretório. Fala pretório. Vocês estão comigo aqui, gente? No pretório cabiam cerca de 1.000 pessoas. 1.000 pessoas. Mas nessa ocasião provavelmente tinham 600 soldados. E nesse momento agora ele está nu. Está como, irmãos? Nu. Diante de 600 pessoas. Marido e mulher muitas vezes não têm coragem de ficar nu na frente um do outro. Fica na penumbra, apaga a luz. Jesus agora está nu. Irmãos, ficar nu na frente das pessoas é muito vergonhoso. Jesus está nu diante dessas pessoas, todo ensanguentado. Nesse momento os soldados colocam nele uma capa de rei e começam a zombar, a fazer um bullying com ele, a zombá-lo. Nesse momento ele está sendo envergonhado, mais envergonhado. A Bíblia diz que eles começam também a cuspir nele. Como se não bastasse, eles pegam uma coroa de espinhos, e não é espinho pequenininho, de rosa não, irmãos. Os espinhos são grandes. E cravam essa coroa na cabeça dele. E com um caniço, eles batem na cabeça dele até que a coroa entre. Mas à medida que a cabeça dele recebe essas pauladas, depois de cair, como que fica a sua testa? Inchado. Imagina uma coroa de espinhos e a sua cabeça inchando agora. Ele está recebendo a punição que era devida a mim e a você. Mas não só isso, ele está recebendo a vergonha que era devida a mim e a você. Jesus agora, depois de receber essa coroa de espinhos, eu preciso te lembrar, espinhos não foram criados por Deus. Se você for ver lá em Gênesis, depois da queda do homem, vieram os espinhos. Os espinhos significam maldição. Jesus está levando a sua maldição. Mas foi cravado na cabeça. Por quê? Porque tudo começa na sua mente. É na mente que começam as suas vergonhas. E Jesus está levando a sua vergonha desde a mente. Desde a sua mente. A Bíblia fala então que agora Jesus é levado para ser crucificado. Eu não sei se vocês perceberam. Ele recebe toda a nossa vergonha. A palavra vergonha, em hebraico, é boshet. Fala comigo, boshet, você aprender aqui em hebraico. Quando eu falo boshet para você, você lembra de qual nome na Bíblia no Antigo Testamento? Mefibosete. Mefibosete. Não sei se vocês lembram de Mefibosete, mas Mefibosete era filho de Jonatas, aquele homem que era um príncipe e fez aliança com Davi. Jonatas significa Deus é doador. O Deus doador fez aliança para nos salvar e nos redimir e nos dar de herança o reino. A Bíblia fala aqui que Davi, quando ele assume o trono,
por causa da aliança que ele tem com Jonatas, ele pergunta: será que existe alguém da casa de Jonatas com o qual eu possa usar de benevolência, de graça, de bondade? Alguém se levanta e fala: ainda existe um, Mefibosete. Mefi significa boca, Bosete significa vergonha. Aquele que da boca sai vergonha. Existe um, Mefibosete. Mas eu preciso te lembrar que Mefibosete, quando ele era criança, a Bíblia diz que ele caiu, a sua ama caiu sobre ele, quebrou os seus pés. Naquela época não tinha gesso para engessar os pés, então ele não andava direito. Talvez você está aqui hoje e não consegue andar direito, mas aquele que pode curar todas as coisas está aqui para endireitar o seu caminhar e para remover da sua boca a vergonha. A Bíblia diz então que Davi envia seus oficiais para ir à casa de Mefibosete. Mefibosete morava em Lodebar. Fala comigo, Lodebar. Lodebar significa lugar sem provisão, ou lugar que não produz, ou lugar que não dá colheita. Talvez essa é a sua vida. Você não tem visto provisão, não tem visto colheita. A Bíblia fala então que Mefibosete estava na sua casa. E estão chegando agora os oficiais. Se você é o herdeiro do trono, e eu estou no trono, e mando te buscar, o que você vai pensar? Vai me matar agora. E Mefibosete ouviu que os oficiais de Davi estavam chegando à sua casa. Ele deve ter levantado e falado: amor, hoje eu vou morrer. O rei mandou me buscar. E ele começa a despedir da sua esposa, despedir dos seus filhos. Mas ele mal esperava que Davi estava ali para fazer um bem para ele. Olha aqui para mim agora. Isso aqui é a nossa vida, filho. Nós somos esse Mefibosete. A nossa vida talvez no passado foi cheia de vergonha, e da nossa boca talvez está saindo vergonha. E nós não, por mais que queremos andar e caminhar no caminho do Senhor, nossas pernas ainda têm que ser endireitadas. E agora, quando você olha para Deus, você fala: Deus quer me matar. Mas você mal sabe que Ele já pagou o preço por você. E Ele está vindo ao seu encontro, em seu favor, para te colocar à mesa e te restituir tudo aquilo que é sua herança. Vamos ficar de pé? Pode apagar as luzes? Feche seus olhos agora. Talvez você chegou aqui hoje envergonhado. Talvez você chegou aqui hoje envergonhado por pensamentos que têm te rodeado, por atos do passado. Tem gente que tem vergonha de exercer o ministério por causa de coisas do passado. Tem gente que tem vergonha porque está no segundo casamento. Tem gente que tem vergonha porque está divorciado. Tem gente que tem vergonha porque a família não foi para frente. Tem gente que tem vergonha porque foi mãe solteira. Tem gente que tem vergonha por causa das falhas. Talvez é o seu caso hoje. Mas a Bíblia te garante hoje que tem um lugar junto à mesa para você. Um lugar especial para você que é divorciado, na mesa. Há um lugar especial para você, talvez foi mãe solteira. Há um lugar especial para você hoje na mesa. Há um lugar especial para você, e diante da sua vergonha que Jesus levou, há dupla honra para você. Naquele lugar que é provavelmente um telhado de vidro, uma fraqueza, Deus vai te levantar de tal maneira que vai dar testemunho para você, e você vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida, nessa área.
Isso vai ser chamado de dupla honra. Quero fazer um convite aqui hoje, nessa manhã, para aqueles que chegaram aqui, ou estão em casa, e de alguma maneira se sentiram envergonhados, com medo, com receio. Eu quero te pedir para você vir aqui à frente agora. Dê um passo de ousadia, liberte-se da sua vergonha, e venha se colocar aqui à frente, diante do Senhor, diante do Senhor. Talvez seus pensamentos, como o pastor Marcos disse mais cedo, pensamentos de tentação tem te envergonhado. Vem aqui à frente, porque Jesus recebeu a coroa de espinhos para que você tenha pensamentos de paz nessa manhã. Talvez você tenha, de forma recorrente, caído e se envergonhado, mas Deus quer te restaurar, e Ele mesmo vai te falar: vai, não peques mais. Talvez seja como essa mulher adúltera que eu falei mais cedo. Você olha para tudo quanto é lado e vê gente te acusando, gente te cercando com pedradas, gente te cercando para te acusar, te condenar. Na sua cabeça o diabo fica o tempo inteiro te condenando, te acusando. Mas vem aqui na frente, nessa manhã. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Ele é o Salvador, Ele está aqui hoje para te salvar. Ele é o Salvador de todas as áreas da sua vida. Ele é o Salvador nas suas fraquezas. Porque ainda que você ande no vale da sombra da morte, ainda que você escolha ir pelo vale da sombra da morte, porque não, o Senhor te leva para lá, é você que escolhe. Mesmo assim, o Senhor está com você. E Ele te prepara uma porta de escape, uma porta de restauração, aonde Ele te dá graça para responder certo. Ele te supre nas suas necessidades e promove na sua vida a dupla honra diante da sua vergonha. Se hoje essa é a sua condição, se você entende que essa palavra foi para você, coloque a mão no seu coração agora. Esquece quem está ao seu lado. Tenha vergonha. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Não temas, diz o Senhor. Eu sou contigo, diz o Senhor. Eu te ajudo. Eu te sustento. Tu és meu, diz o Senhor. O Senhor recebeu a sua vergonha e o seu vexame, para que hoje você tivesse honra da parte de Deus. Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós nos apresentamos diante do Senhor nessa manhã. Todos nós que andávamos desgarrados, como ovelhas perdidas, fomos salvos pelo bom pastor. Hoje, Senhor, hoje mesmo, coloca essa ovelha que estava perdida nas suas costas e traz ela de volta para o aprisco. Restaura agora a esperança e a certeza da salvação. Restaura nesse momento, Senhor, o ânimo. Restaura nesse momento, Senhor, o coração desses amados, que eles possam lembrar que eles são aceitos diante do Senhor, por causa da obra consumada de Jesus. Pai Santo, em nome de Jesus, eu profetizo sobre eles, profetizo dupla honra. Eu profetizo sobre eles que na sua vergonha Deus levanta hoje dupla honra sobre a sua vida. Gostaria que todos levantassem suas mãos agora em direção ao trono que estás nos céus. Fala assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço pela tua obra consumada. Hoje eu recebo dupla honra em meio às minhas vergonhas. E eu sei que o Senhor não se envergonha
de me chamar de amigo. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Aleluia.